Vamos agora então para a matéria da semana. A locução é de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. A Federação de Futebol dos Estados Unidos tomou uma medida inédita com as categorias de base. A partir de janeiro de 2016, nas academias ligadas à federação, as categorias sub-10 estão proibidas de treinar cabeceios e utilizá-los em jogos oficiais. Entre 10 e 13 anos, o cabeceio continua proibido em partidas, mas é usado com moderação nas sessões de treino. Foram 15 meses de pressão de pais e mães do estado da Califórnia em cima da federação. O motivo era o grande número de lesões que o futebol causa na cabeça, principalmente em relação a outros esportes populares, como o beisebol e o basquete. Mas por que os Estados Unidos começaram com essa medida? Para responder essa pergunta, entrevistamos Paulo Canova, que escreve para o portal MLS Brasil. Nos Estados Unidos, o futebol está crescendo de 20 anos para cá. Então, muitas coisas que acontecem hoje acabam ainda sendo novidade. Os esportes mais tradicionais nos Estados Unidos, eles não têm tanto contato, com exceção do futebol americano. Então o basquete, o beisebol, é muito raro você ver uma lesão desse tipo, uma lesão de uma contusão cerebral. Falando do futebol americano, como existem todos aqueles equipamentos de proteção, aquela armadura que os jogadores utilizam, então essas lesões acabam sendo diminuídas. No futebol existe muito contato cabeça a cabeça numa disputa de bola aérea, a própria cabeçada numa bola, que depende da velocidade da bola, ela causa sim microlesões, né? Alguns médicos alertam para isso. Então, existe uma preocupação de pais que começam a ver agora, que não viam antes, as crianças jogando futebol. Então, acho que nasce dos Estados Unidos por existir essa preocupação com algo novo, mas não que isso seja uma exclusividade, digamos assim, dos Estados Unidos. Isso se inicia no país, acho que mais pelo fator novidade mesmo. Mas de acordo com Paulo, a Major League Soccer, a MLS, liga mais conhecida do país, não sofrerá consequências dessa medida. Nós não encontramos nenhum texto oficial da MLS se pronunciando sobre o caso. Até porque nem todas as franquias da MLS têm todas as categorias de base ainda, de todas as idades. Algumas têm e as que têm todas as categorias começam a partir do sub-11. Então, mesmo que a MLS se submeta a essa nova medida, ela já inicia o treinamento das crianças a partir da idade onde se pode treinar o cabeceio. Então, por isso que eu falei inicialmente que eu acho que para a MLS é uma coisa que não se aplica e a Liga não está preocupada com isso. Não vai influenciar de nenhuma forma o crescimento do esporte, o crescimento da Liga, a abertura de novas franquias, a abertura também de novas academias, de categorias de base dos clubes, porque a idade da onde eles iniciam seus trabalhos, seus treinamentos infantis, é a idade onde justamente já se permite o treinamento do cabeceio. Então, para a Liga mesmo, nesse momento, a não ser que essa medida tome proporções maiores, não está de maneira nenhuma influenciando o trabalho da Major League Soccer. O principal problema que o cabeceio pode causar às crianças é a concussão. A concussão se dá a partir de microlesões no crânio e no cérebro, causadas por pancadas ou ricocheteios. Ela é feita a partir do diagnóstico de exclusão, ou seja, quando conclui que não é nenhum outro trauma. Ela pode trazer inúmeros problemas a longo prazo. Para saber mais sobre isso, entrevistamos o especialista em medicina esportiva Rodrigo Salles. Ele dá um panorama sobre as consequências que a concussão pode causar. As consequências da concussão são muitas. O paciente pode ter cefaleia crônica, ele pode ter alterações comportamentais, ele pode ter depressão. Então, por exemplo, esse tema ficou muito evidente nos Estados Unidos, pois que alguns atletas lá cometeram suicídio. E aí, investigando esses atletas, fazendo estudo anatomopatológico deles, o cérebro revelou que eles tinham encefalopatia traumática crônica. E essas alterações foram linkadas justamente com o esporte, com o trauma repetido. Em função disso, está a importância da concussão. Então, ela pode levar tanto ao óbito, quando você tem a síndrome do segundo impacto, quando você tem um trauma seguido de outro trauma, sem o cérebro ter recuperado totalmente a função, mas ela pode ocorrer também por esses fatores, alterações comportamentais e até mesmo suicídio. O problema é que não há meios de identificar a concussão através de exames. Parte muito da experiência e subjetividade do médico envolvido. Depois de identificado o trauma, o tratamento é simples e não tem tanto segredo, conforme explica Rodrigo. Tem uma condição que, se tratada adequadamente, com repouso,
com medicações específicas, anti-inflamatórios, às vezes controlando o sono, controlando um pouco o ambiente, fazendo um retorno gradual ao esporte, você consegue proteger o teu atleta para que ele não tenha as consequências de queda de rendimento, alterações comportamentais, cefaleia crônica. Então são coisas simples, medidas simples, é só afastar o atleta alguns dias, geralmente com 7 dias, assim, é o mínimo pelo menos, afastar 7 dias o atleta dos treinos com contato. Isso vai fazer com que o atleta tenha uma recuperação mais rápida e assim, acho que todo mundo tem a ganhar com isso. A concussão começou a ter uma relação forte e direta com o esporte a partir dos acidentes ocorridos no futebol americano. Para contar essa história, entramos em contato com o médico e professor de medicina Pablo Oliveira. Ele também escreve para o blog de futebol americano 10 Jardas. A NFL ela teve uma evolução boa nisso aí, porque anteriormente a prática do futebol americano, no início do século, né, a concussão ela ocorria com maior frequência e não havia proteção de capacete, né, eles usavam o capacete de couro. Aí, geralmente, foi a partir da década de 40, 50, começaram a usar o capacete como a gente conhece hoje, com grade, que eles passaram a dar maior importância para as concussões. Só que tem um outro dado muito interessante que vai de encontro, que muitas das lesões que a gente tem hoje, né, dos traumas crânioencefálicos que levam à concussão, eles ocorrem sem contato. Eles ocorrem com um atleta sozinho, por exemplo. Seja por movimento de chicote, seja aquele tackle, né, que eles levam, que faz a cabeça chacoalhar um pouco e já leva à concussão. É mais ou menos o panorama nessa parte, abrange mais ou menos isso aí. E isso já deu e ainda dá muita dor de cabeça para a NFL, a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. Pablo comenta o que aconteceu na relação com os jogadores. Esse processo acontece porque a gente teve alguns casos que tomaram notoriedade na mídia, de jogadores com alguns quadros de demência, com quadros psicóticos graves, às vezes levando ao suicídio, né? Eu me esqueci o nome do jogador dos 49ers, que suicidou-se, né? Depois de se aposentar por concussão. Aí foi estudado mais isso, então hoje a gente tem um diagnóstico, chama síndrome do segundo impacto, que já foi confirmado que a lesão cerebral crônica causada pela concussão, ela pode levar a manifestações neuropsicóticas, que são quadros de alucinação, quadros depressivos, quadros de bipolaridade, e os quadros mais graves chegam a tentativas de autoextermínio, né? Então, esses pacientes que entram com processos judiciais, alguns que estão pendentes, eles todos vão ganhar. Os que não ganharam ainda, eles vão ganhar, porque é realmente secundário ao quadro de concussão que foi negligenciado na época. Se esse protocolo que existe hoje fosse aplicado na época, fatalmente esses atletas não teriam evoluído para a cronicidade que chegaram, né? Teriam interrompido o processo a tempo. Então, os quadros que estão na Suprema Corte dos Estados Unidos, eles vão fatalmente serem referidos. Essas lesões causam estes problemas principalmente devido ao fato de que os jogadores voltavam a entrar em campo antes de se recuperarem. Aí que entra a omissão da liga. A omissão ocorria porque permitia que os jogadores voltassem a jogar com concussão, né? Porque o protocolo que hoje é implantado pela própria NFL, o jogador ele deve, os primeiros 6 dias após uma concussão, ele é avaliado e se ele apresentar qualquer manifestação neurológica, ele fica suspenso mais de uma semana. Suspenso não, ele fica de fora mais de uma semana. E isso não acontecia anteriormente. Então, às vezes o jogador estava lá com tonteira, custando a manter-se em pé, e os médicos, às vezes, a comissão técnica forçava a equipe médica a liberar o jogador para continuar jogando. Não tinha um staff muito grande que fazia essa avaliação, não tinha reservas de qualidade que poderiam suprir essa qualidade técnica. A NFL tentou melhorar o panorama colocando nessa temporada um profissional para tentar monitorar os casos. No último dia 22 de novembro, o quarterback Case Keenum voltou ao campo após sofrer uma concussão por conta de um erro de avaliação. Isso gerou uma repercussão negativa e várias críticas à liga, já que a medida não foi cumprida. A preocupação não se restringe somente nos esportes norte-americanos. Há o caso do rugby, por exemplo, como informa Pablo, médico e professor de medicina. Temos uma mobilização grande. Igual nós comentamos, todos esses esportes de contato, a maioria das federações onde o esporte é mais comum, né, por exemplo, Austrália, Grã-Bretanha, Canadá e Estados Unidos, eles já têm, nesses outros esportes, uns protocolos clínicos, principalmente na parte infanto-juvenil. Então, crianças que têm o trauma crânioencefálico diagnosticado, elas passam pelo mesmo protocolo de adulto, digamos assim. Entendeu? Então, ela passa pela mesma avaliação e ela tem que ser avaliada por um neurologista para poder voltar para o jogo.
voltar a treinar, por exemplo. Então isso aí já é implantado já nessas 4 ligas que tem conhecimento. O futebol fora dos Estados Unidos também está tentando implementar medidas para evitar os problemas de concussão. É isso que informa Rodrigo Salles, especialista em medicina esportiva e traumatologia. Tendência universal de a gente ir adotando essas medidas aqui também. Então hoje a gente já está incorporando algumas medidas, algumas regras, já estão sendo incorporadas no futebol, por exemplo, em relação a traumas, em relação à abertura do cotovelo, né, acima do nível do ombro, para justamente evitar o choque com a cabeça e evitando assim também essas lesões cerebrais. Rodrigo ainda informa que os esforços dos médicos e pesquisadores sobre o assunto não é pouco, mas esbarra em alguns impedimentos. Por parte dos médicos do esporte, já existe um reconhecimento da importância do tema. Nós não estamos medindo esforços aí para divulgar a importância disso na área, tanto para os médicos, quanto para os educadores físicos, para os fisioterapeutas, para os treinadores, enfim, para todo mundo que está ligado com o esporte, que realmente é uma condição clínica que traz queda de desempenho, que altera a qualidade de vida dos atletas e que põe eles em risco. Então a gente está começando a estudar um pouco mais e entender um pouco mais a doença. Hoje não existem exames que realmente confirmem a doença, então é uma coisa ainda um pouco subjetiva, que depende da experiência do médico, de reconhecer os sinais clínicos, poder fazer a atuação, tratar devidamente, afastar o atleta do esporte. Segundo ele, é extremamente importante começar com crianças, como a Federação de Futebol dos Estados Unidos vai implementar. Segundo Rodrigo, elas são as que sofrem maior risco. Isso é uma coisa realmente que é embasada na literatura. Quando a gente vai ver, epidemiologicamente falando, a concussão ela é mais prevalente tanto nas mulheres quanto nas crianças e nos adolescentes. Então, essa população ela está um pouco mais suscetível a ter concussão cerebral. Então, assim, na minha opinião, faz total sentido que você restrinja algumas coisas no esporte para poder evitar a situação da concussão. E nas categorias sub-10 e sub-13, o cabeceio em si não é essencial no treinamento das crianças. Elas não estão desenvolvidas em estatura e pode ter outros focos, como controle de bola, passe, domínio, por exemplo. Essa atuação da Federação de Futebol Norte-Americana pode ter uma relação com os casos da NFL, mas, de acordo com o colunista da MLS Brasil, Paulo Canova, esse não é o único motivo. Se a gente for recorrer à história, nos primórdios aí do futebol americano, aconteceram até mortes por lesões, né? Lá no início, quando a NFL ainda não era NFL, que existiam 2 ligas separadas antes do campeonato de futebol americano ser o que ele é hoje. Então acho que existe um histórico sim de preocupações, porque o esporte mais popular do país hoje, que é o futebol americano, já teve os seus maus momentos, já passou por situações complicadas envolvendo lesão de jogadores. Então acho que pode existir um histórico, mas eu não relacionaria como uma consequência direta, não. Eu acho que isso é uma coisa nova. Acho que está muito mais ligado com o fator novidade do futebol nos Estados Unidos. E aí novidade, não estou falando nem tanto do futebol profissional, é bom deixar claro, é mais dessas academias e das categorias de base que agora estão ficando abundantes no país. Acho que está mais ligado diretamente a isso, nem tanto ao histórico do futebol americano. Mas não descartaria, sim, essa relação histórica que o esporte já sofreu. E Paulo ainda conclui que a qualidade de vida dos atletas vem antes que o desempenho. No momento, como a gente está falando de crianças muito jovens, que ainda estão desenvolvendo fundamentos mesmo do esporte, eu tendo a ver como algo bom. Eu acho que o esporte, em primeiro lugar, ele tem que preservar a saúde do atleta e transformar a vida das pessoas em algo saudável. Então, se tratando de crianças que ainda estão em desenvolvimento, se a gente pode evitar qualquer problema maior, eu sou a favor, sim. Muito bem, vamos, antes do nosso debate, depois da locução do Heitor Facini, fazer os agradecimentos, agradecendo o colunista da MLS Brasil, Paulo Canova, e ao médico, ou aos médicos, né, o Rodrigo Salles e também o Pablo Oliveira. Conosco o Heitor continua, né, depois de fazer a locução, vai participar do debate também, e o Leonardo Del Sante. Leonardo, começar contigo. É um assunto, claro, que gera polêmica, né? Muitos não concordam com essa proteção, digamos, já que os garotos lá nos Estados Unidos, eles não vão ter mais contato, pelo menos a princípio, com o cabeceio no futebol. O que deu para observar e apurar
nessa matéria e o que você pensa sobre essa medida tomada lá nos Estados Unidos. Um abraço para você. Um abraço, Guilherme, um abraço a todos os ouvintes do Observatório de Esporte. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu concordo com a medida, principalmente porque se tratam de crianças e porque também creio que não compromete tanto nem o desenvolvimento do atleta, nem o desenvolvimento do esporte nos Estados Unidos. Eu acho, inclusive, que essa medida poderia se estender também para os outros países que praticam futebol excessivamente, como aqui no Brasil, por exemplo. Por quê que isso não atinge tanto o desenvolvimento técnico? Porque se você parar para pensar, analisar certinho essa medida que vai ser tomada nos Estados Unidos, você vai perceber que são crianças de até 13 anos. Então, até 13 anos, a criança nem terminou de crescer e nem precisa tanto desenvolver esse fundamento de cabeçada, porque, primeiro, ela não tem estatura, segundo, é até bom que prioriza, na minha opinião, o posse de bola, botar a bola no chão, fazer com que a bola role, então isso pode ser que melhore a técnica nos pés. E também do lado tático, que você pode evitar futuramente de construir times totalmente defensivos, que acontece hoje em dia, que toma um contra-ataque e vai no chuveirinho. É óbvio que a partir dos 10 anos ela vai começar a treinar a cabeçada e a partir dos 13 vai poder dar cabeçada normalmente em jogos, não vai ter algum empecilho para isso. Então eu acho que o desenvolvimento técnico desse atleta não vai ser comprometido. Essa é a observação do Rui Castro, numa coluna que ele fez na Folha de São Paulo. E eu concordo com ele, e até ele sugere que nós devemos fazer isso para a gente acabar, não imitar tanto o futebol europeu, em especial o futebol antigo, dos anos 80 da Inglaterra, que era baseado no chuveirinho, né? Talvez a ideia de evitar o cabeceio, os jogadores joguem o futebol com os pés. Evita a lesão e incentiva, né? Mata dois coelhos, né? Sim. Mata dois coelhos. Mas eu concordo, tá? Eu concordo com a medida. Eu acho que o maior risco não é talvez em si no cabeceio, né? No contato bola com a cabeça do jogador, muito embora na idade que está sendo protegido, isso é relevante. Mas acho que o maior perigo, o maior problema é o cabeceio de cabeça com cabeça, né? Numa disputa de bola, um choque, isso pode até causar ombro, cotovelo também. Mas assim, em relação à cautela com a criançada, com a molecada, é salutar. Eu acho que eu concordo com a medida, mas simplesmente pela questão médico-patológica, não a questão técnica, viu, Leonardo? Porque, para mim, o jogo de futebol, ele supõe que o jogador de linha possa utilizar qualquer parte do corpo, exceto os braços e as mãos. Então, se ele pode cabecear isso, isso é o fundamento do futebol, nada impede que isso seja colocado em prática em qualquer faixa etária. Agora, eu concordo com a medida. É interessante que os Estados Unidos venham com essa proposta, porque nos Estados Unidos, o futebol, o soccer, ele sempre foi uma modalidade de preferência das crianças e das mulheres, porque outras modalidades de preferência nacional eram tidas como muito violentas. No caso do futebol americano, né, o futebol que é jogado com capacetes e proteção nos ombros, e mesmo do beisebol, que tem o problema da bola poder atingir o corpo do adversário, e o basquete, que é um jogo de muito contato. Então é interessante que o futebol sempre foi uma prática deixada para as crianças, porque a princípio era uma prática que tinha pouca exposição, pouco risco à integridade física das crianças. E agora acho que essa medida vem mostrar justamente o contrário. Eu quero contar um episódio da minha infância. Eu brincava num colégio na Penha, no bairro de São Paulo, na Zona Leste. O meu avô era dono de uma cantina num colégio particular na Penha. E num domingo de manhã ele abriu a cantina porque havia um torneio de futebol de salão dentro da escola. E eu montei naquelas gaiolas de parque de diversões, que tem em escolas públicas, em parque de diversões. Não sei como é que é o nome daquilo. Mas eu montei naquela gaiola e fiquei na parte de cima. De repente, veio uma bolada na minha cabeça e quase que eu caio da gaiola. Tive ali que fiquei preso, mas a pancada na cabeça foi tão violenta que aquilo me deixou um pouco traumatizado. E aí os próprios jogadores, que eram todos adultos, menino, desce daí que você vai tomar outra bolada. Né? Ficou a dica. Então ficou a dica. Não sei se por causa disso eu passei a ser um exímio cabeceador nas minhas práticas de futebol. Ficou ligado. Apesar da minha estatura, 1,68 m, eu cabecei melhor que o Ronaldo Fenômeno. O importante é o posicionamento, né? E a cabeça ser grande também. O nosso companheiro aqui, o Leonardo, acho que não teria esse problema, mesmo nos Estados Unidos, né? Porque iria amortecer o impacto, fosse bola ou outra criança, né? No cabeceio com ele.
devido por que à você vasta diz isso, cabeleira. Leandro Dias? A cabeleira do Leonardo Del Sante, né? Ele foi agraciado aí com um cabelo fora do padrão, digamos. Mas que essa questão da violência dos outros esportes nos Estados Unidos, eu acho que eu já até contei aqui que eu fiz intercâmbio cultural e ao chegar lá na cidade onde eu fiquei hospedado, antes de ir para casa, a família que me hospedou me deixou no treino do soccer, né? Porque havia uma intenção do time de futebol americano para eu ser o kicker, né, do time de futebol americano, que eu falava que jogava bola aqui, e foi uma mentira, né, porque eu jogo muito mal, né, então eles queriam me levar pro futebol americano para eu ser o kicker, o cara que chuta a bola e tenta acertar lá na forquilha e fazer o ponto. E a família me deixou já com chuteira, tudo acertado para eu jogar soccer, né, porque eles achavam que era muita responsabilidade deles receber um estrangeiro e jogar lá, deixar jogando futebol americano. Eu fui jogar o soccer. E lá eu machuquei a cabeça, né? Num treino, eu acabei rasgando o supercílio, acho que são... o único lugar que eu tenho ponto, acho que no meu corpo, é no supercílio, numa cabeçada no outro jogador, né? E rachou mesmo a testa, sangrou pra boca. Eu machuquei a testa uma vez, tem até ponto. Acho que a gente pode concluir, por maioria, que somos todos desmiolados, então. Porque todo mundo leva bolada, um cabeceio. Todo mundo já machucou. Heitor, qual a sua opinião a respeito desse assunto? Você que também fez parte da produção dessa matéria. Um abraço pro Guilherme, um abraço para todos os amigos da mesa e todos os nossos ouvintes. Bom, primeiramente que antes de fazer a matéria sobre o tema, antes de pesquisar sobre o tema, entender os motivos por que teve essa proibição, eu tinha a impressão de que era até um certo grau de exagero atrás dessa proibição. À primeira vista eu pensei, pra que isso? O futebol nem é tão violento assim. Aí depois de conversar com os médicos, depois de pesquisar mais sobre o assunto, eu entendi o problema. E aí principalmente que eles estão fazendo essa proibição para crianças, que a criança ainda não desenvolveu completamente o seu crânio, não desenvolveu completamente o seu cérebro. E os problemas, se dá problema com adultos, como nos casos da NFL, que teve 5 jogadores que cometeram suicídio posteriormente, imagina o que pode acontecer com uma criança. E se você pensar, segundo o que os médicos passaram pra gente, além do contato cabeça-cabeça e até do contato cabeça-bola, essas microlesões podem surgir sem ao menos ter o contato com alguma coisa. Quando você, por exemplo, cai de costas no chão e a sua cabeça faz um movimento brusco, pode acontecer uma microlesão. E se não pesquisar e não tiver alguma coisa por trás disso, e talvez até a proibição, não só a proibição, essa recomendação, é interessante porque protege a criança, porque antes do desempenho dela saber cabecear desde o início, é mais importante ela ter uma saúde física, psicológica e mental muito importante para quando virar atleta. Daí, Heitor, eu acho importante as medidas que a FIFA tomou recentemente, fazer com que a arbitragem impeça a permanência de jogadores em campo que tenham sofrido algum tipo de choque na cabeça. E vocês devem lembrar, o Carlão, vou deixar o Carlão falar. O Carlão que lembrou do jogador há pouco. Não, foi do Álvaro Pereira, né? Diga aí, Carlão. O lateral da seleção uruguai, lateral esquerdo, e lateral também do São Paulo, ex-lateral de São Paulo, que se machucou num jogo, eu não me lembro qual foi na Inglaterra e Uruguai durante a Copa do Mundo. Depois se machucou com o São Paulo também e continuou jogando. E ele retornou pro jogo. Ele insistiu em aquilo retornar. É um absurdo, mas com a anuência do médico, né? Tanto no jogo da seleção uruguaia, quanto no jogo do São Paulo. Ele sofre uma lesão, sofre uma pancada, fica meio desacordado e volta pro jogo. Isso é um absurdo. E se eu me lembro ainda desse jogo, era um jogo que o Uruguai tinha necessidade de ganhar o jogo. Além do Álvaro Pereira entrar e de ser um absurdo depois dele sofrer essa pancada, ele entrava e a torcida começou a vangloriar ele, porque falar que tem a raça, como se fosse um herói. Raça uruguaia. Mas vejam que o futebol, né, de certa forma, torcedores da imprensa até valoriza e louva jogadores que têm algum tipo de corte na cabeça, ou pancada na cabeça, colocam ali um monte de faixas, uma touca de natação para poderem jogar, para estancar o sangue. E eu acho que isso deve ter uma determinação muito forte. Proibição de Proibição. retorno. O jogador não pode entrar em campo com a cabeça enfaixada, seja com uma touca de natação, porque aquilo pode gerar algum tipo de problema físico, neurológico. Sim, mas um caso que aconteceu recentemente e que houve, teoricamente, um benefício dessa situação foi o Vitor Hugo no Palmeiras, que ele sofreu uma pancada num lance com o atacante do Avaí, o William, isso em setembro, isso no primeiro tempo. E o que aconteceu foi que ele foi substituído na hora, porque ele acordou desnorteado, estava enxergando mal de um olho, se eu não me engano.
e passou o resto do jogo no banco de reservas assistindo o jogo. Ele falou depois, olha, eu tava muito tonto, não tinha como continuar e os médicos preferiram que eu ficasse no banco de reservas. Ou seja, o bom senso entrou em campo, né? Eu optei ficar no banco para ajudar meus companheiros e poder passar orientação. Nada mais importante que a integridade mas física não do jogou, atleta. né? E ficou também... uns 15 dias sem jogar depois, viu? Tem também o caso da final da Copa do Mundo entre a Alemanha e a Argentina, que teve o Kramer. Foi o Kramer que sofreu a batida na cabeça e ele nem se lembra do que aconteceu. Ele não se lembra do jogo, do placar. Ele perdeu a memória, as lembranças dele da final da Copa, né? E isso são casos que você consegue rapidamente identificar, mesmo até sendo um leigo que a pessoa está mal, está desnorteada. Mas no jogo anterior da Alemanha, na semifinal, 23 atletas brasileiros também ficaram com perda de memória. o Kramer, e a comissão técnica também. Aliás, esse atleta da Alemanha, ele até acompanhou uma entrevista dele depois, ele disse que depois que aconteceu, ele assistiu o jogo, viu o compacto, melhores momentos, ele não consegue lembrar de absolutamente nada do que ele viveu em campo e nem mesmo da festa. Uma coisa até estranha da gente tentar imaginar, né? Quer dizer, há uma preocupação de estancar o sangue do jogador que está machucado por conta do outro, né? E essa a resolução é por conta de alguma infecção, alguma doença ser transmitida para o outro jogador, mas não se tem a preocupação com o próprio acidentado. E outra coisa que é importante é pensar que nesses casos que a gente citou são casos que é escancarado que teve algum problema. Mas essas lesões, essas concussões, normalmente se dá uma batida de cabeça e o jogador rapidamente levanta, a pessoa nem cogita tirar ele de campo porque acredita, não aconteceu nada, ele tá bem. E eu preciso desse jogador, ele é meu titular, meu titular. Só que isso pode ocasionar um problema muito grande pra frente. Porque se essa lesão acontece depois da outra batida de cabeça... É o trauma do segundo... É o trauma, como eles chamam, o trauma do segundo impacto, que vai ocasionar um problema muito maior na frente, que aí a concussão. Isso aí pode ocasionar o que aconteceu com os jogadores da NFL, de entrar em depressão, ter problemas psicológicos também. E isso da NFL está acontecendo mais casos na NFL porque eles estão estudando mais a NFL. Se estudarem o futebol brasileiro, por exemplo, podem seria descobrir outras coisas. interessante, produtores, que vocês fizessem algo semelhante com o que aconteceu no boxe. Porque o boxe, nos últimos anos, tem tido uma série de casos de pugilistas que também, mais tarde, depois que encerraram suas carreiras, começaram a ter problemas neurológicos e muitos alertam que é em função das pancadas que eles receberam nas cabeças. O Maguila está sendo estudado ao longo nesse sentido, com as das conclusões carreiras, que ele sofreu. E outra coisa que o boxe é uma competição, é um esporte que o estímulo é você fazer bater na cabeça do cara. Não dá pra fugir disso, né? Há 2 semanas no MMA, nós citamos aqui, né? A Ronda Rousey foi golpeada fortemente na cabeça e a própria franquia, o UFC, determinou que ela vai ficar 6 meses sem poder lutar. E geralmente esses prazos eles acontecem muito no UFC porque é realmente necessário. Sim. Na NFL, inclusive o Pablo, que é do 10 Jardas, na entrevista ele comentou um caso curioso que eles estão fazendo alguns estudos na medida de ver o quão importante é o capacete na NFL. Porque eles estavam vendo e percebendo com alguns estudos de física e de impacto que o capacete, como ele hoje, ele pode até ampliar essa microlesão porque ele transmite energia cinética. Então, mas o problema é a desaceleração, né? Que é uma concussão que os corredores têm. Ou seja, ele pode não ter nenhum impacto na cabeça, diretamente, mas só o fato da desaceleração faz com que o cérebro movimente dentro da caixa craniana e isso gera lesão. Sim, né? É claro que esses estudos eles indicam apenas para concussão, e talvez então, seja essa ele ideia. Previne outros problemas. Talvez essa ideia seja da NFL, ou seja, o capacete protege o crânio, mas não protege o cérebro, porque a desaceleração acaba gerando microlesões no sujeito que ele não percebe no momento. E ainda é interessante que esse tema ainda vai talvez ser ainda mais debatido, porque tá para sair. Aqui no Brasil ainda não tem data de estreia, mas nos Estados Unidos está para sair um filme que o Will Smith participa, que chama Concussion. Eu ainda não me lembro, não tem nome no Brasil. E o Will Smith interpreta Bennett Malu, que é um médico forense nigeriano,
que começou a investigar esses casos dos jogadores da NFL. Denunciou pra Liga e a Liga falou que não dava valor pra denúncia dele. Não conseguia Ninguém ver levava valor. a sério. E teve um embate muito grande da Liga. E segundo falam, a Liga em si, ela não queria que esse filme fosse filmado para não manchar a imagem dele. O filme ele usa até um caso real, que eu não me lembro o nome do jogador, então ele vai ser bem explorado nesse sentido e vai um pouco abrir para a população geral esses problemas que a NFL vai enfrentando e a omissão dela no esporte. Bom, com o certeza Fleury sugere uma outra questão aqui, que até pensar na desaceleração e na possibilidade de lesão, que são os parques de diversão, né? Tem roda gigante, montanha-russa, looping, chapéu mexicano, que tem também pode ter essa possibilidade, né? Então talvez vamos fechar o Walt Disney, Disneylandia, coisa parecida, ou vamos exigir... O Play Center em São Paulo já não existe mais. Já não existe mais. Cabe essa reflexão também. Ô Guilherme Dias, você diria que o nosso programa hoje está um papo cabeça? Ah, com certeza, né? Sempre, mas hoje um pouquinho mais. Bom, fica então a dica do filme também. Ainda não tem nome aqui no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos, Concussion, né? Tá legal, fica aí a dica pro nosso ouvinte para no futuro, quem sabe, também acompanhar e saber um pouco mais a respeito deste assunto. E você, ouvinte do nosso programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Heitor Fassini, comentários de Carlo Napolitano e Zeca Marques, equipe de reportagem Leonardo Del Sante, Jéssica Dourado, Isaac Toledo, Leonardo Guerino, Heitor Fassini, Tiago Pavini e também Rodrigo Pinheiro. Direção de Fábio Fleury, trabalhos técnicos Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Para você um grande abraço, ótimo final de semana e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.